Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júlio Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática de hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, será de revisão de conteúdos. Nós iremos revisar aqueles conteúdos críticos, que estavam críticos, que eu espero que não estejam mais, que é o D1, né, que é o D3, que é o D5 e o D6, e vamos rever também os conteúdos novos, que é o D46, D47 e D52. Então, é uma grande revisão desses conteúdos aqui. Não é de todos os conteúdos que a gente já estudou, não. Tá certo? É dos críticos e dos novos. Tá bom? Para ver o que é que vocês sabem. Beleza? Então, vamos lá. Não é no livro didático, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção na explicação. Começando pelo D1, que é reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. Nós vamos ver agora alguns exemplos de questões sobre o sistema de numeração decimal. Tá ok? Não será no livro didático, se lembrem disso. Então vamos lá. Eu trago aqui a primeira questão, presta atenção, é para exemplificar, para tirar a dúvida. Veja o ábaco abaixo e responda. Eu tenho aqui um ábaco e vamos responder algumas questões sobre ele. Qual número representa este ábaco? Qual é o número que está sendo representado aqui no ábaco? Você vai representar de acordo com as bolinhas que tiver em cada palitinho. No palitinho da milhar, da ordem de milhar aqui, eu tenho 3 bolinhas laranjas. Então, eu vou colocar o número 3. No palitinho da centena, aqui no amarelo, eu tenho 2 bolinhas. Então, eu coloquei o 2. No palitinho da dezena, aqui de azul, eu tenho 4 bolinhas. Então, eu vou colocar o número 4. E no palitinho verde da unidade, aliás, no palitinho da unidade verde, eu tenho 6 bolinhas, 6 argolas. Qual o número formou? 3.246, é o que eu vou escrever aqui na resposta. É o número que representa o ábaco. Então, quando eu perguntar isso, você vai descobrir qual é o número que está representando o ábaco. Vamos a outra pergunta. Qual número se encontra na ordem das centenas? Eu quero só saber qual é o número que está na ordem da centena. Aqui é a ordem da unidade, está o 6. Aqui é a ordem da dezena, está o 4. Aqui é a ordem da unidade de milhar, está o 3. Mas eu quero saber o da centena. Aqui, ó. Centena. Qual é o número que está nela? É o número 2. Ele não está perguntando quanto vale, ele está perguntando só qual é o número que está na ordem da centena. Tá certo? Vamos mais uma questão. Quanto vale o número que está na ordem das unidades de milhar? Agora a pergunta é outra. É quanto vale o número que está na unidade de milhar? O número que está na ordem da unidade de milhar é esse 3 aqui. Unidade de milhar, o milhar é o 3. Então eu vou baixar o 3. Eu não estou perguntando qual é o número, eu estou perguntando quanto vale, né? Para eu saber quanto vale, eu vou completar com zeros o que tem, as outras ordens. A centena, a dezena e a unidade eu completo com zero. Formou que número? 3.000. Mas se eu for esperto, eu não preciso nem completar com esse zero. Se eu tenho 3 unidades de milhar, quer dizer que eu tenho 3.000, porque uma unidade de milhar é 1.000. Se uma é 1.000, 3 é 3.000. Então a resposta aqui é 3.000. Vamos à última pergunta sobre esse ábaco. Escreva a decomposição deste número. Agora ele quer que tu decomponha esse número. Decompor esse número é quase a mesma coisa que tu fazer que tu fez aqui com o 3 da unidade de milhar. É dizer quanto ele vale. Mas tu vai dizer quanto vale o 3, quanto vale o 2, quanto vale o 4, quanto vale o 6. É decompor o número. Eu já tenho quanto vale o 3, ó. Vale 3.000. Agora eu vou fazer o 2. Eu vou baixar o 2 e vou também completar com 2 zeros, que é as outras duas ordens que tem depois dele. Vai dar o quê? 200. Mas se eu for esperto, eu vou saber que uma centena é 100, então 2 centenas é 200. Vamos fazer a mesma coisa com o 4 da dezena. Vou baixar o 4 e vou completar a última ordem, a outra ordem que tem depois dele com o 0. Quer dizer que o 4 vale 40. Por quê? Porque uma dezena é 10, então 4 dezenas são 40. E vou baixar o último número, que é o 6 da unidade. Não vou completar com nada, porque não tem nenhuma ordem depois da unidade. É 6 mesmo, porque uma unidade é 1, 6 é 6. Pronto, eu tenho a decomposição do número 3.246. Qual é? 3.000 mais 200 mais 40 mais 6. É só eu escrever aqui. 3.000 mais 200 mais 40 mais 6. Eu tenho a decomposição do número. Compreendido? Vamos para frente. Segunda questão sobre o mesmo descritor. Veja o quadro valor, lugar e responda. Eu tenho agora aqui um quadro de valor e lugar, que é o quadro QVL, né, que tem as ordens,
que tem as classes, né? E tem o número representado, 6.224. Vamos fazer perguntas a esse quadro. Qual número se encontra na ordem das centenas e quanto ele vale? Olha, aqui eu tenho a ordem da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Tem também dezena de milhar e tem centena de milhar. Mas o meu número só corresponde até a quarta ordem, unidade de milhar. Então ele quer saber qual é o número que se encontra na ordem das centenas. É onde tem o C, gente. Ele só quer saber que é na terceira ordem, ele só quer saber qual é o número e quanto ele vale. É duas coisas, né? O número é o 2 e ele vai valer quanto? 200, porque uma centena é 100, duas centenas são 200. Ok? Mais uma pergunta. Qual número está na quarta ordem e qual o nome desta ordem? Ele quer saber qual é o número que está na quarta ordem e quer saber o nome da quarta ordem. Olha, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Qual é o número que está na quarta ordem? É o 6. E como é o número da quarta ordem? Está aqui as abreviações. Ó. UM quer dizer que é unidade de milhar. Então o número é o 6 e o nome da ordem é unidade de milhar. Mais uma pergunta sobre... Mais uma pergunta. Escreva a decomposição deste número. Gente, é a mesma coisa que eu fiz lá com o ábaco. Decompor o número é tu dizer quanto vale o 6, quanto vale o 2, quanto vale o outro 2, quanto vale o 4. 6.224. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou baixar aqui o númerozinho. Eu baixei o 6, completo os 3 com 0. Os 3 ordens que tem depois. Dá 6.000. Por quê? Porque uma unidade de milhar é 1.000, 6 é 6.000. Vou baixar o 2, completa as duas ordens posteriores com 0. Vale 200. Por quê? Porque uma centena é 100, duas é 200. Vou baixar o outro 2 que está na dezena e vou completar a última ordem que tem com 0. Vale 20. Por quê? Porque uma dezena é 10, duas dezenas é 20. Vou baixar o 4 que está na unidade e não vou completar com nada, que não tem nada depois. É 4 mesmo, porque uma unidade é 1, 4 é 4. Pronto, eu tenho a decomposição do número 6.224. É 6.000 mais 200 mais 20 mais 4. É só eu escrever aqui. 6.000 mais 200 mais 20 mais 4. Gente, vocês que ainda estão em dúvida nisso aqui, só está na dúvida porque não presta atenção na aula. Eu tenho certeza que quem está na dúvida não está nem assistindo a aula. Está fazendo de conta que está assistindo, porque é muito simples isso aqui, gente. Você está no vermelho, nesse descritor aqui é falta de atenção. Tá certo? Vamos agora para o outro descritor vermelho. D3, calcular o resultado de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais. Continha de vezes ou de dividir, certo? Que eu já disse várias vezes que você só vai solucionar esse problema aqui se você devorar, engolir literalmente a sua tabuada. Mas é engolir com os olhos, tá bom? É você estudar a tabuada todo dia 20 ou 30 minutos. Eu lhe garanto que em um mês você já tem aprendido as 4 operações. Se você tiver coragem de fazer isso aí. Aí você nunca mais você erra. Vamos lá. Exemplos com continhas de multiplicação e divisão. Não será no livro didático. Te lembra disso. Vamos lá. Terceira questão. Arme e efetue a multiplicação. 6.923 vezes 6. Armar e efetuar. Então, primeiro eu armo a conta. 6.923 vezes 6. E vou efetuar. Vou achar o resultado. O professor já te ensinou milhões e milhões de vezes a utilizar a velha e amiga tabuada de Pitágoras. Vou utilizar a tabuada de Pitágoras do 6, que é o que vai facilitar para a minha multiplicação. Por que é a do 6? Porque eu estou multiplicando por 6. 6 vezes 3, está aqui, ó. 6 vezes 3, o resultado é 18. Eu escrevo 8 e levo 1 para cima do 2. Tá bom? Agora é 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. 12 mais esse 1 que eu levei vai dar 13. Eu escrevo 3 aqui e levo 1 para cima do 9. Agora a multiplicação é 6 vezes 9. 6 vezes 9 vai dar 54. Mais um que eu levei vai dar 55. Eu escrevo o 5 da unidade aqui e o 5 da dezena eu levo para cima do 6. Tá? Agora a última multiplicação é 6 vezes 6. 6 vezes 6, que dá 36. Mais 5 que eu já tinha levado aqui, vai dar 41. Eu vou escrever completo porque não tem mais nada para multiplicar. E o resultado dessa multiplicação é 41.538. Beleza?
Vamos mais um exemplo da multiplicação desse descritor. Quarta, arme e efetue a divisão 4.290 dividido para 5. Agora, divisão. Lembra-te que divisão se arma e se resolve de maneira diferente. Bora armar. 40.290 dividido para 5. Olha a armação aí como é diferente, né? Beleza, se eu estou dividindo para 5, eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 5. Tá certo? Também aqui eu vou usar a tabuada de Pitágoras, que é para quanto eu estou dividindo. O 4, dá para dividir por 5? Tá, não. O 4 é menor que 5. Só dá se fosse igual ou maior que o 5. Então, eu vou ter que juntar o 4 e o 2, 42. Dividido para 5. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Nessa coluna aqui do 5, tem o número 42? Tem não. Tem 40, tem 45. Quer dizer que o 42 está entre o 40 e o 45. Ele não está exatamente, mas ele está aqui, entre esse número e o outro. Porém, eu não posso... Aí, quem foi que vai... Qual é o número que eu vou colocar aqui no resultado? Ou é o 8 ou é o 9. O 8 dá 40 e o 9 dá 45. Eu não posso usar um número que passa do número que eu estou dividindo. Eu estou dividindo 42 e o 45 passa. Então, eu vou usar o número que é o 40, que dá o 40, que é antes. Então, eu vou escrever o número 8 aqui, ó. E vou multiplicar. 8 vezes 5, eu já vi que deu 40. Eu escrevo 40 aqui e vou subtrair. 42 menos 40. 2 menos 0 é 2. 4 menos 4 é 0. Sobrou, restou 2. Esse 2 não dá para dividir para 5 porque ele é menor. Vou baixar esse próximo número aqui, que é o 9. Virou agora 29. 29 dá para dividir para 5. 29 dividido para 5. Na coluna do 5 tem 29? Vou procurar. Tem não. Tem 25 e 30. O 29 está bem aqui pertinho, mas está entre o 25 e o 30. Eu posso usar o 6, que dá 30, ou o 5, que dá 25? Se eu usar o 6, que dá 30, passa de 29, que é quem eu estou dividindo. Então, eu não posso usar, mesmo faltando só um para chegar no 30. Eu tenho que usar o 25, que é o 5. Ah, ele estava entre eles dois aqui, né? Vou usar o 5, que dá 25. Escrevo o 5 aqui e multiplico. 5 vezes 5, já vi que deu 25. Eu escrevo 25 debaixo do 29, vou subtrair. 29 menos 25. 9 menos 5 é 4. 2 menos 2 é 0. Sobrou 4 de novo. Olha, 4 não dá para dividir para 5. Eu já sei que não dá, porque 4 é menor que 5. Mas eu ainda tenho um número para baixar aqui, ó, o número 0. Vou baixar ele. Virou 40. 40 dá para dividir para 5. 40 dividido para 5. Na coluna do 5 tem 40? Opa, tem. Exatamente 40. Quem deu 40 foi o número 8. É quem eu vou escrever aqui no resultado e vou multiplicar. 8 vezes 5, eu já vi que deu 40. Escrevo aqui debaixo do 40 e vou subtrair. 40 menos 40. 0 menos 0 é 0. 4 menos 4 é 0. Essa divisão é uma divisão exata. Vai dar 858. Beleza? Se você souber utilizar a tabuada de Pitágoras, você não erra multiplicação e divisão, gente. Ok? E se você decorar a tabuada normal, pronto. É aí que você não erra mesmo. Vamos agora mais um descritor crítico, vermelho, que é o D4. Resolver situações, problemas que envolvam a operação de adição ou subtração com números naturais. Resolver problema, o nome já diz, é um problema. Por quê? Porque não é só a continha, eu tenho que ler e interpretar para saber qual continha fazer. Então tem que ter muito cuidado. Vamos ver exemplos com problemas de adição e subtração. Não é no livro didático. Vamos lá. Questão 5, é um problema. Vamos ler com atenção para a gente descobrir se é adição ou subtração. Isabel tem uma coleção de bonecas desde quando era criança, com 1.340 bonecas. Hoje ela ganhou em um sorteio 892 bonecas novas. Quantas bonecas ela tem agora? Olha, vamos compreender o problema. A Isabel faz coleção de bonecas desde quando era criança, ela tem esse número aqui de bonecas, 1.340. E hoje ela ganhou em um sorteio 892 bonecas. E o que é que ele quer saber? Quantas bonecas ela tem agora? Qual é a palavrinha mágica aqui que eu já ensinei a vocês que vai me dar a entender se é uma adição ou se é subtração? É a palavrinha, gente, ganhou. Se ela ganhou, ela tinha um tanto, tinha 1.340 e ganhou 892, quer dizer que as bonecas dela vai aumentar. Se vai aumentar, gente, é uma adição. Eu vou pegar o 1.340 e vou somar com 892. É uma adição. Aí eu vou saber quantas bonecas ela tem agora, depois que ela ganhou outras, né? Beleza, vamos somar. 0 mais 2 é 2. 4 mais 9
é 13, eu escrevo 3, levo 1 para cima do outro número. 1 mais 3 é 4, 4 mais 8 é 12, eu escrevo 2, levo 1 para cá. E 1 mais 1 é 2. Ela tem agora 2.232 bonecas, ok? Vamos a mais um exemplo, questão 6. Na minha cidade tem 5.359 mulheres e 4.511 homens. Quantos homens tem a menos que as mulheres? Olha só, ele está dizendo aqui que na cidade dele tem 5.359 mulheres e 4.511 homens. A pergunta é, quantos homens tem a menos que as mulheres? Dá para perceber que tem menos homem do que mulher? Dá. Aqui esse número é menor do que esse. Então tem homens a menos do que as mulheres nessa cidade. Então, qual é a palavrinha aqui que vai me dar a entender qual é a conta? Se é mais ou se é menos? É o a menos. Se é a menos, eu vou pegar as mulheres, 5.359, menos os homens, que é 4.511. Então vai ser uma continha de menos, de subtração. Tá? Eu vou saber a diferença entre homens e mulheres, de quantidade de homens e de mulheres nessa cidade. Continha de subtração tem que ser sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. 9 menos 1 é 8. 5 menos 1 é 4. 3 menos 5 não dá, eu vou dizer 5 menos 3. Errou. Tem que ser 3 menos 5. Se não der, eu peço emprestar esse 5 aqui para o meu 3. O meu 3 vira 13. Como o meu 5 emprestou 1 para o 3, ele agora só é 4. Ele não tem mais 5, né? Ele emprestou 1. Agora 13 menos 5 dá. 13 tira 5, sobra 8. E 4 menos 4 é 0. Qual é a diferença? Tem quantos homens a menos que as mulheres? 848. Que era a mesma coisa que se eu perguntasse quantas mulheres tem a mais que os homens, né? O a mais também ia dar a entender de menos, viu? Porque tinha algo a mais. Se tem algo a mais, tem algo a menos. Se as mulheres são mais que os homens são menos que as mulheres. Então tinha que ter que prestar atenção. Quando tiver a mais, a palavra a mais, não quer dizer que você vai fazer uma conta de mais, não. Ok? Vamos a mais um descritor crítico, D5, que é resolver situações, problemas que envolvam a operação de multiplicação ou divisão com números naturais. É problema também, só que agora é de multiplicação ou divisão. Tá ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos desse problema de multiplicação e divisão, que não é no livro didático. Vamos lá. Questão 7. Problema também. Vamos já identificar se é multiplicação ou se é divisão. Antônia ganhou R$ 1.245 em uma aposta e resolveu depositar na sua poupança no banco, que irá aumentar 3 vezes. Quanto vai aumentar o dinheiro de Antônia? Vamos entender o problema? A Antônia ganhou esse valor aqui, R$ 1.245, em uma aposta. Só que ela resolveu botar no banco, na poupança, para render, para crescer, para aumentar o dinheiro dela. E ela sabe que vai aumentar 3 vezes esse valor aqui. Eu quero saber quanto vai aumentar o dinheiro de Antônia. Gente, se é 3 vezes, quer dizer que é uma conta de multiplicar. O dinheiro dela vai multiplicar, vai aumentar. Eu vou pegar os 1.245 vezes as 3 vezes. Certo? E vou multiplicar. Vou precisar da tabuada do 3, porque eu estou multiplicando pelo 3, né? Então vamos lá. 3 vezes 5, olha. 3 vezes 5 é 15. Eu escrevo 5 e levo 1 para cima do 4. 3 vezes 4 é 12. Mais 1 que eu levei vai dar 13. Eu escrevo 3 e levo 1 para cima do 2. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1 é 7. Não precisa levar número nenhum. E 3 vezes 1? 3 vezes 1 é 3. Eu escrevo ele aqui. E o resultado é 3.735. Ok? Vamos ao problema de número 8. No pátio da escola, os 2.584 alunos foram distribuídos em 4 grandes filas para o desfile de 7 de setembro. Quantos alunos foram distribuídos em cada fila? Olha, o diretor, o professor colocou lá os alunos lá no pátio da escola e são 2.584 alunos e foi distribuído em 4 filas. Ele colocou os alunos em 4 filas, essa quantidade de alunos aí, para o desfile do 7 de setembro. Só que eu quero saber quantos alunos foi distribuído em cada fila, quantos alunos ficou em cada fila. Qual é a continha que eu vou fazer aqui? Será de vezes? Tem uma palavrinha que vai me dizer qual é, gente. É a palavrinha distribuídos. Ó. Quantos alunos foram distribuídos em cada fila?
Cada fila, são 4 filas, cada fila ficou quantos alunos? Eu pego o 2.584, divido pelo total de filas, que é 4. Distribuo esses 2.584 alunos nas 4 filas. É divisão. Vou prestar a tabuada do 4, porque eu estou dividindo para 4. 2 dá para dividir para 4? Dá não, 2 é menor que 4, vai ter que ser o 25. 25 é maior que 4. Na coluna do 4, tem 25? Tem não, tem 24 e 28. Quer dizer que o 25 está entre o 24 e o 28. Não posso usar, você já sabe que não posso usar o número que passa. Eu estou dividindo 25, não posso usar o 28. Porque passa, eu vou usar o 24. Quem deu 24 foi o número 6. Certo? Eu vou botar o 6 aqui e vou multiplicar. 6 vezes 4 vai dar 24. Eu já sei que dá 24. Eu escrevo 24 embaixo do 25, que é quem eu estou dividindo, e vou subtrair 25 dividido para 24. Aliás, 25 menos 24. 5 menos 4 é 1, 2 menos 2 é 0. 1 dá para dividir para 4? Dá não, 1 é menor que 4. Então eu vou baixar o 8 aqui, vai virar 18. 18 dividido para 4, agora dá. Na coluna do 4 tem 18? Tem não. Tem 16 e 20. Eu não posso usar o 20 que passa de 18, vou usar o 16. Quem deu 16 foi o 4, é que eu escrevo aqui. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 4, 16. Eu escrevo 16 embaixo do 18 e vou subtrair. 18 menos 16. 8 menos 6 é 2, 1 menos 1 é 0. Sobrou 2. 2 não dá para dividir para 4, 2 é menor que 4, mas eu ainda tenho um 4 para baixar, ó. Virou 24, meu 2. 24 dá para dividir para 4. Na coluna do 4 tem 24? Tem sim, exatamente, olha só. Quem deu 24 foi o número 6. É que eu vou escrever aqui e vou multiplicar. 6 vezes 4 deu 24. 24 menos 24. 4 menos 4 é 0, 2 menos 2 é 0, e é uma conta exata de divisão. 646 alunos em cada fila. Ok? Vamos agora ao... Acabou o descritor crítico, agora é o descritor que nós estudamos agora, começamos agora. Por isso que eu estou revisando também, que é o D46, que é identificar números de faces, arestas e vértices de figuras geométricas tridimensionais representadas por desenhos. Ou seja, sólido geométrico, tridimensional. Exemplos com sólidos geométricos. Não será no livro didático. Vamos ver aqui. 9ª questão. Dos sólidos geométricos abaixo, qual deles tem 5 faces planas, 8 arestas e 5 vértices? Está aqui os sólidos geométricos. Eu tenho aqui uma pirâmide quadrada, um paralelepípedo, outro paralelepípedo do mesmo jeito, só que esse está deitado, esse está em pé, né? Ou seja, esse está na horizontal, esse está na vertical, e um cone. Eu quer saber qual é desses sólidos geométricos aqui que tem 5 faces planas. Face plana você já sabe que é as partes planas, né? As partes que o sólido se apoia no chão, né? Na parte da superfície. 8 arestas, arestas você já sabe que é as linhas. E 5 vértices, vocês já sabem que é os cantinhos, tá? Beleza, vamos fazer um por um. Vamos contar primeiro as faces dessa pirâmide, as faces planas, olha. As faces planas dela aqui da lateral é triângulos e embaixo, na base, é um quadrado. Então eu tenho aqui esse triângulo lá de trás, ó, tô vendo de trás. É porque a figura é vazada, né? O de trás, e tem o triângulo aqui desse lado. São 2 triângulos aqui nessa figura, nesse ladinho aqui. Como eu tenho aquele lá de trás e tenho aqui o triângulo da frente. 4 triângulos, 4 faces. E mais a de baixo, que é o quadrado. 5 faces. Ele tem 5 vértices, ou 5 faces planas. Beleza. Tem 5 faces planas. Vamos ver agora quantas arestas ele tem, que é as linhas. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, tem 8 arestas. Beleza. Vamos ver agora os cantinhos, que é os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem 5 vértices. Pronto, professor, já achei a pirâmide. Mas vamos ver os outros, sabe lá se não tem igual. Esse paralelepípedo aqui, do ponto 2, as faces dele é formada de retângulos, aqui as laterais é de retângulo, e tem os 2 quadrados na base aqui, tá? Um lado e outro. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse retângulo de lado, tem esse retângulo aqui do outro, 2. Aliás, desculpa, quadrado. Esse quadrado aqui, que é o da base. Tem esse retângulo daqui de cima, tem um retângulo de baixo, tem um retângulo lá de trás e o retângulo aqui da frente. Deu o quê? 6 retângulos, 6 faces planas. A figura que eu quero tem 5 faces planas. Então já não é ele, né? Mas eu vou continuar. Vamos contar as arestas, que é as linhas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 arestas. O que a questão pede aqui só era 8. E cantinho, vértices? 1, 2, 3, 4. Do outro lado vai ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4 é 8, né? 8 vértices. Olha, ele só queria com 5 vértices. Então não é esse. E esse daqui, professor, é a mesma coisa desse. Ele só está virado de maneira diferente. Então eu não vou contar, não. É o mesmo desse daqui do 2, né? E o 4, turma? O 4 tem face plana. Ele tem uma base. Tem a base aqui é plano. Beleza. Mas ele não tem nenhuma aresta, que ele não tem linha. Nenhuma linha face, né, reta. Ele vai ter um vértice, que é esse cantinho aqui, ó. Mas ele não tem as outras coisas, gente. Então, né, ele tem faces curvas e arredondadas. Então não tinha perigo de ser esse aqui também, não. Tá certo? Então a resposta correta é o primeiro, a pirâmide, né? A pirâmide aqui, quadrada, tem 5 faces planas, 8 arestas e 5 vértices. Ok? Vamos à 10ª questão do mesmo descritor. Qual o nome dos sólidos geométricos abaixo? Tá aqui o sólido geométrico, ele quer saber o nome deles. Vocês têm que decorar também os nomes, viu? O primeiro aqui, turma, eu vou logo dar uma dica a vocês, é um prisma. Por quê, professor? Porque ele tem duas bases, ó. Tem uma base aqui pentagonal em cima, outra base pentagonal embaixo. Então ele é um prisma de base pentagonal. Sempre que ele tiver duas bases, ele é prisma. O segundo aqui é uma pirâmide. Por quê? Porque ele só tem uma base embaixo e em cima é um cantinho, uma vértice. É a diferença das pirâmides para os prismas é esse. Prisma tem duas bases, pirâmide só tem uma. A de cima é cantinho. Então aqui é uma pirâmide de base, olha, aqui a base dela é quadrada. Porque a base é o que dá o sobrenome do prisma e da pirâmide. Pirâmide de base quadrada. Ok? E esses dois aqui de baixo, o 3 e o 4? O 3, gente, é um cilindro. Né? Ele é um corpo redondo, arredondado, né? Tem duas bases, mas é cilindro. E aqui é o cone. O cone só tem uma base, a parte de cima também é um cantinho. Mas também tem partes arredondadas. Aqui também não está na questão, mas eu vou dar uma dica. Já disse os nomes dele, mas eu vou trazer outra questão em cima dessa daqui. Será que eu poderia dividir esses 4 sólidos geométricos aqui em 2 grupos? Posso. O 1 e o 2 é um grupo de sólidos geométricos chamados de poliedros. Por que poliedros, professor? Porque ele é todo feito de linhas retas, faces planas, certo? E não tem nada arredondado. Então ele se chama poliedro. Se eu colocar ele numa superfície, no chão, qualquer coisa na mesa, ele não rola. Tá bom? Enquanto que o 3 e o 4 é um outro grupo de sólidos geométricos que se chamam corpos redondos. Por quê? Porque eles têm faces curvas e arredondadas. Olha, aqui tem um círculo, aqui tem outro círculo, aqui tem outro. A lateral dele aqui é arredondada, aqui também. São os corpos redondos. Se eu colocar uma desses sólidos geométricos aqui no chão, ele rola, ele consegue rolar. Tá certo? Então, esses aqui, circular de verde, são diferentes desse de azul. Os azuis são poliedros, todos feitos de linhas retas e faces planas. E os verdes são corpos redondos, feitos de partes arredondadas e curvas. Beleza? Vamos para frente, mais um descritor novo, que é o 47, que é identificar e classificar figuras planas como quadrado, retângulo, triângulo, destacando algumas de suas características, números de lados, tipo de ângulo. Gente, aquele descritor que a gente acabou de ver, o 46, é os sólidos geométricos, figuras tridimensionais. Aqui são as figuras planas, figuras geométricas, não confunde uma coisa com a outra. Figura geométrica é só o desenho, é plano. Já está dizendo figuras planas, tá? Nós vamos ver aqui alguns exemplos de figuras geométricas planas. Não será no livro didático. Vamos lá. 11ª questão. Alex colou 4 figuras diferentes numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Quais são triângulos? Ó, ele colou esses 4 desenhos aqui. Eu quero saber qual é desses 4 desenhos aqui que é triângulo. O primeiro é triângulo. Gente, para ser triângulo, tem que ter o quê? 3 lados. 3 lados. Qualquer figura de 3 lados se chama triângulo. Né? Então aqui eu tenho, olha, 1 lado, 2 lados, 3 lados. Então aqui é triângulo. É sim. Isso aqui é triângulo? Alguns podem dizer que sim. Mas se você for contar o número de lados, ele não tem 3 lados. Ó. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados.
Então, não é triângulo, isso aqui é um quadrilátero. Ok? Isso aqui, um losango, figura 3, é triângulo? É não, olha. Quantos lados ele tem? Ó? 1, 2, 3, 4. É quadrilátero também. E só sobrou a figura 4. A figura 4 é triângulo? É. 1, 2, 3. É triângulo sim. Não sei se vocês viram no videozinho que eu coloquei para vocês, que tem triângulo de todo jeito, né? Então aqui são dois tipos de triângulo. O importante é ter 3 lados. Tendo 3 lados é triângulo. Não tem perigo de ser outra coisa não. Tá certo? Vamos a mais uma questão sobre esse descritor. Questão 12. Mariana colou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. O que elas têm em comum? Olha, ela colou esses desenhos aqui na página do caderno dela. Eu quero saber o que é que elas têm em comum. Ter algo em comum, gente, é ter algo parecido. O que é que ela se parece, essa figura aqui, tudinho? O que é que se parece, a característica dela que se parece com todas as outras? Que tem nessa daqui, nessa, tudo tem a mesma característica. Qual é, gente? Será que tudo são triângulo? É, não tem nenhuma triângulo. Será que tudo são retângulo, que nem esse aqui? Não, isso aqui é um paralelogramo, losango, trapézio, quadrado. Será que tudo são quadrado? É não, porque para ser quadrado os lados têm que ser iguais, ó. Só esse é quadrado. Mas tem uma característica nela que tem, todas elas é a mesma coisa. Sabe o que é? Pensou? Olha, vamos contar o número de lados. Essa aqui tem 4 lados, essa 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 aqui também tem 4 lados, essa também tem 4 lados e essa também tem 4 lados. Quer dizer o quê? Que todas têm 4 lados. Quer dizer, então, que elas são quadriláteros. Essa é a característica comum dessas figuras aqui tudinho. Todas elas são quadriláteros, porque tem 4 lados. Ok? Vamos ao último descritor que a gente novo, né, que a gente está revendo, que é o descritor 52, identificar planificações de alguns poliedros e ou corpos redondos. Planificação é o sólido geométrico antes de ser montado ou desmontado, feito de partes planas, tá? Aí aqui ele vai mostrar tanto do poliedro como do corpo redondo. Então vamos ver exemplos com planificações. Não será no livro didático. Vamos à 13ª questão. Observe as figuras abaixo. A figura que não corresponde à planificação do cubo é... Olha, eu tenho aqui algumas planificações que pode ser do cubo. Mas tem uma que não monta o cubo, só uma. Porque eu já disse a vocês em outras aulas que o cubo tem diversas formas de planificar ele, diferente dos outros. Né? Diferente de outros sólidos que só tem uma planificação, o cubo tem várias. Por quê? Porque ele é todo quadradinho, aí fica mais fácil, né, de ter várias opções de planificação. Mas, dentre aqui, o M e o N, o O e o P, só um não monta um cubo. 3 dá para montar um cubo, um não dá. E aí, gente, eu vou dizer, não sei se eu já disse, eu vou repetir, eu acho que eu já disse. Para montar um cubo, nós temos que ter 2 dicas importantes sobre a planificação de um cubo. A primeira dica, vamos ver aqui as dicas, é que tem que ter 6 faces. Cada quadradinho desse é uma face. Se ele tiver 6 faces, ele pode montar um cubo. Cuidado, não quer dizer que tendo 6 faces, dá para montar o cubo não. Porque depende de como as faces estão organizadas, ainda tem isso. Que é a segunda dica. Mas se ele tiver 6 faces, ele monta um cubo. Ele pode montar um cubo. E a segunda dica, tendo 6 faces, né, tem que ter 6 faces. Aí tem que ter uma face para um lado e uma para o outro. Pronto, se tiver 6 faces, uma facezinha para um lado e uma facezinha para o outro, ele monta um cubo numa boa. Vamos contar aqui. Vamos primeiro contar, vamos primeiro pela primeira dica. O M tem, ó, uma face, 2, 3, 4, 5. Já não monta. Pronto, já achei, professor. Não monta porque só tem 5, tem que ter 6. Vamos no N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monta. Mas ele só monta se tiver uma facezinha para um lado e uma para o outro. Tá aqui, ó, uma para um lado, outra para o outro. Que é justamente o que vai fechar a caixinha, que vai fechar o cubinho, tá? Aqui, desculpa, no O, tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 e tem uma para um lado e uma para o outro. Monta também. O P tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 e tem uma para um lado e uma para o outro. Então, monta o cubo também.
Então, o único que não monta é o M, porque justamente está faltando a outra facezinha do lado, ó. Desculpe. Está faltando ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Se tivesse precisado em qualquer canto, montava um cubo. Como não tem, aqui não monta. Essa aqui sim monta, né? Esqueci de botar. Sim, sim. Essa daqui não monta. É a que não monta essa dali. Bota essa dica. Para montar um cubo tem que ter 6 faces. E tendo 6 faces, tem que ter uma para um lado e uma para o outro. Aí monta. Porque o cubo tem várias formas de planificar o cubo. Ok? Vamos à 14ª e última questão da nossa revisão de hoje. Observe as figuras abaixo e responda. Qual delas representa a planificação de uma pirâmide? Está aqui as 4 planificações, a 1, 2, 3 e 4. Uma delas aqui pode representar a planificação de uma pirâmide. Qual é? Qual é que vocês acham? A primeira, turma, ela vai montar... pirâmide tem uma base, só uma base. Te lembra, né? Que eu já disse, né? Beleza. A primeira aqui tem 2 bases. Ó, tá aqui uma base, tá aqui a outra. Isso aqui é um... Desculpa. Se tiver 2 bases, é prisma. A primeira aqui tem 2 bases. Então, isso aqui é um prisma. Ou, né, tá aqui as 2 bases. Ou, também chamado de quadrado, ou prisma quadrangular, ou prisma quadrado. Tá certo? Então, isso aqui é um prisma. A segunda também tem 2 bases, olha. É um prisma de base pentagonal. Então, é prisma, tem 2 bases. A terceira também tem 2 bases, em forma de triângulo. É um prisma triangular. Então, até aqui, nenhuma formou pirâmide. Vocês acham que essa aqui vai formar? Hein, turma? Porque para ser pirâmide tem que ter uma base, né? E para ser pirâmide tem que ser tudo reto, linhas retas. Aqui tem uma linha curva, uma aqui arredondada. Isso aqui é um corpo redondo. Ele monta um cone, né? Desculpa, é um cone mesmo. Ele monta um cone. Então, professor, você errou. Não. Eu simplesmente perguntei qual delas representa a planificação de uma pirâmide. A resposta aqui seria nenhuma. Porque para ser pirâmide tinha que ter uma base só. E as 3 primeiras aqui tinham 2 bases, essa quarta aqui era um corpo redondo. Então, nenhuma aqui forma uma pirâmide. Se vocês tivessem me respondido nenhuma, já tinha acertado. Ok? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Boa aula para todos. Espero que vocês tenham aprendido, reaprendido mais alguma coisa sobre esses conteúdos, porque eu não quero ninguém mais no vermelho, hein? Tá ok? E nós temos um desafio para hoje, para a nossa aula de hoje. Qual será o desafio? Vamos ver o que é, para valer a presença. Qual sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos não possui faces planas, nem arestas e nem vértices? Ou seja, é todo formado de faces curvas e arredondadas? Vou repetir a pergunta. Eu quero saber qual é o sólido geométrico que não faz parte, aliás, que faz parte dos corpos redondos, ele é corpo redondo, e que não possui faces planas, nem arestas e nem vértices. Ele nem tem linha, nem tem canto, nem tem face plana. Ou seja, é todo formado de faces curvas e arredondadas. Como é o nome desse sólido geométrico aqui? Vocês vão me responder isso aqui. Onde? Vão me responder, né? Me responda nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, se identificando corretamente. Você bota lá, primeiro você se identifica, seu nomezinho completo, a sua série, se é o 5º ano B ou 5º ano C, e aí a resposta. Tal, bota lá o nome, tá bom? Não esqueça que vale sua presença, não esquece detalhe não. Tem gente esquecendo de botar a série, né? Bota o nome, a série, basta essas 2 coisas. E tem gente botando cor demais, que eu não tô nem pedindo. Bota o nome, a série e a resposta do desafio, o nome desse sólido geométrico aí, que não tem face, que não tem aresta, que não tem linha. Beleza? Fez isso, você tem a sua presença para a aula de hoje. Ok? Faça corretamente. Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e dar um clique no gostei. Beleza, meus queridos? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.